Esta foi a vez que Saitama chegou mais perto de literalmente se tornar a maior ameaça para a humanidade. Um momento que esteve a meros segundos de mudar a história de One Punch Man para sempre, da pior maneira possível. Desde que a série existe, há uma teoria persistente na comunidade de que o grande vilão na série, na verdade, não será God, a organização ou mesmo o Cyborg Louco. Alguns acreditam que, numa reviravolta surpreendente, será o próprio Saitama que acabará sendo o chefão final contra quem todos terão que se unir. Fala galera, Léo Bertolucci aqui, espero que vocês estejam muito bem e hoje trazendo um novo vídeo de One Punch Man. Se você, assim como eu, é fã de mangás e animes, já aproveita para se inscrever, deixar um like e bora pro vídeo. Pode parecer totalmente inacreditável e um pouco absurdo, mas aqueles que acreditam nessa teoria apontariam para alguns momentos chaves no mangá e no anime que seriam aparentemente provas do próprio One realmente prenunciando esse evento inevitável. O primeiro desses momentos seria no primeiro episódio do anime, onde Saitama diz em algum momento do caminho para se tornar forte, ele perdeu uma parte essencial de ser humano. Outro exemplo seria quando ele encontra Garou pela primeira vez no início da luta final, onde ele está tão frustrado com tudo que aconteceu naquele dia, sua casa sendo destruída, todo o barulho o incomodando, que ele sente que pode simplesmente destruir o planeta ali mesmo. Isso até faz Garou sentir um arrepio na espinha. Parece ser uma reação instintiva de alguém que pode sentir o poder de Saitama sendo realmente disposto e capaz de fazer o que está dizendo, destruir o planeta inteiro. Bem, além disso, na minha opinião, o Oni pode ter realmente explorado a teoria do Saitama maligno e a tornado realidade por apenas um momento, em um dos capítulos mais controversos de todo o mangá. Estou falando, é claro, sobre a sequência de viagem no tempo no capítulo 166. Garou praticamente ensina Saitama a viajar no tempo e, ao fazer isso, Saitama consegue voltar ao momento em que a luta deles começou e dar um golpe massivo que encerrou a luta antes mesmo de começar, chamando de Soco Zero. Isso, por sua vez, salvou cerca de metade da classe S e muitos outros heróis e civis de morrerem por envenenamento radioativo e salvou o planeta inteiro de potencialmente ser envenenado pela radiação cósmica de Garou. Tão importante quanto também salvou Genos de ser morto pelas mãos de Garou, um momento que você perceberá no final deste vídeo é muito mais importante do que pensava originalmente. E é aqui que chegamos à grande questão desse vídeo. E se Saitama nunca tivesse conseguido voltar no tempo e salvar a todos? E se God tivesse confiscado o poder de Garou e o matado antes que ele pudesse ensinar completamente a Saitama como manipular o tempo? Bem, eu acredito que tenho a resposta. E vou dizer agora mesmo. As coisas ficam muito sombrias muito rápido. Vamos recriar o final da luta de Saitama contra Garou novamente. Mas desta vez, como eu disse, God confisca o poder de Garou, ele morre antes que Saitama possa voltar no tempo e salvar todo mundo, e Garou simplesmente se desfaz em pó. Essa reviravolta nos eventos significaria que todas as mortes e todos os danos permanentes ao planeta pela radiação seriam irreversíveis, e Saitama ficaria completamente sozinho para juntar os pedaços. Para entender completamente quais seriam as próximas ações de Saitama, temos que nos concentrar em seu estado mental logo antes da morte de Garou e de todos esses eventos acontecerem. No capítulo 166, vemos Saitama dar um golpe massivo em Garou do espaço sideral que os faz cair direto na superfície e essencialmente os derruba de vez. Eles então têm uma clássica sessão de conversa no Jutsu, no final de uma grande luta. E é quando descobrimos o quão importante Genos realmente era para Saitama. Ele compara sua relação com Genos a de Garou e Tarel, quando Garou afirma que estava tentando salvar Tarel, tornando-se o mal absoluto. Mas Saitama responde dizendo: salvá-lo? Não era ele que estava tentando salvar você? Garou então reage bruscamente a Saitama, questionando como ele poderia possivelmente entender o relacionamento, mas logo percebe que Saitama está olhando para o núcleo de Genos, algo que ele segurou durante todo esse tempo. Vemos então Garou finalmente entender a angústia de Saitama quando ele pensa: você também conhece minha dor. Ninguém com tanto poder pode permanecer são. É neste momento que aprendemos por que Saitama estava segurando o núcleo de Genos
com tanta força durante toda a luta. Saitama estava literalmente se agarrando ao último pedaço de emoções humanas e conexões que ele tinha restado do mundo inteiro. Até aquele ponto, Saitama vinha se sentindo cada vez mais desconectado do mundo por causa de sua força divina, perdendo lentamente a empolgação e a alegria em sua vida. Isso foi até Genos aparecer e se tornar uma espécie de melhor amigo e irmão mais novo para Saitama, ironicamente fazendo esse ser divino se sentir humano novamente, enquanto ele mesmo era mais ciborgue do que humano. Percebendo que ele precisa trazer Genos de volta antes de qualquer coisa, Saitama fará o que puder para trazê-lo de volta, o que significa levar seu núcleo para a única pessoa no mundo que ele acredita que pode consertar Genos, Dr. Kusseno. Kusseno ficaria sem dúvida chocado e devastado com a morte de Genos e trabalharia incansavelmente para encontrar uma maneira de usar os dados recuperados do núcleo para criar uma nova versão de Genos. Enquanto ele trabalha nisso, Saitama fica por perto em seu laboratório, pensando no que possivelmente fará se Genos não puder ser trazido de volta e como o mundo vai se recuperar dos ataques devastadores de Garou. Nesse momento, Blast apareceria depois de perceber que a luta que ele e seu misterioso grupo desviaram para o outro extremo do sistema solar acabou voltando para a Terra, deixando Saitama como o vencedor. Ele questiona Saitama sobre o que aconteceu e depois de ser informado sobre o quão desesperadora é a situação, implora a Saitama que se junte a ele e sua equipe galáctica na luta contra God e sua influência, sendo alguém que geralmente se afasta de coisas chamativas de herói e ainda esperando pela reconstrução de Genos. Saitama recusaria. Blast então pressionaria Saitama ainda mais, dizendo que ele será um perigo para o planeta se ficar na Terra. Agora conhecendo os eventos que aconteceram na Lua e em Júpiter, Blast estaria totalmente ciente de quão insanamente poderoso Saitama se tornou e o mencionaria o fato de que ele simplesmente pegar um resfriado e espirrar, ou soltar gases enquanto dorme, ou algo assim, significaria a completa destruição do planeta. Mais importante ainda, ele precisaria ficar longe dos humanos em seu estado atual porque, tendo sido atingido pelos socos de fissão nuclear de Garou e estando tão perto de Garou durante toda a luta, significaria que ele próprio está extremamente radioativo. Isso significa que ele envenenaria imediatamente qualquer pessoa ao seu redor com níveis letais de radiação. É quando isso faz sentido na mente de Saitama. Ele esteve perto do Dr. Kusseno todo esse tempo esperando que ele consertasse Genos. Ele corre para o espaço de trabalho de Kusseno para encontrá-lo no chão, sangrando pelo nariz e pela boca. Ele já havia morrido pela radiação de Saitama, arruinando para sempre qualquer chance que Saitama tinha de recuperar seu amigo. Depois de oficialmente perder tudo, sua casa, todos os seus amigos e sua capacidade de viver como um humano normal novamente, Saitama perde o controle e tenta socar o chão com raiva. Blast rapidamente desvia o soco para outra dimensão, ou outra galáxia com seus portais hiperespaciais, e o soco desviado destrói todo um aglomerado de estrelas e até planetas. Ele mostra a Saitama o que ele teria acabado de fazer ao planeta Terra com aquele simples soco e implora a Saitama novamente para se juntar a ele em sua luta contra God, para que algo assim nunca mais aconteça com outro planeta ou dimensão. Depois de pensar no fato de que a Terra está praticamente condenada neste ponto e a associação de heróis provavelmente não existiria mais após as mortes confirmadas de metade de toda a classe S, junto com muitos outros heróis, Saitama relutantemente concordaria. Ele vai lutar contra mais alguns dos discípulos mais fortes de God, mas os derrota facilmente. Ele não está mais brincando. Ele rapidamente faz God perceber que tem que lutar contra Saitama, ele mesmo, 1 contra 1. E a batalha entre Saitama e God finalmente começa. Eles têm essa batalha incrivelmente épica que se estende por múltiplas dimensões e sistemas solares. Apenas posso imaginar o quão verdadeiramente incríveis essas sequências pareceriam junto ao incrível estilo de arte de Murata. E ao longo de toda a luta, Saitama está ficando cada vez mais forte, assim como ele fez contra Garou. Mas dessa vez, ele não está apenas ficando mais forte, ele está ficando mais e mais furioso, e mais desconectado de sua humanidade. Ele começa a perceber que God é apenas mais um oponente que ele vai derrotar com um único soco. E isso o deixa ainda mais frustrado. Ele está cansado de ser tão forte, cansado de não ter ninguém que possa realmente desafiá-lo e, mais importante, ele está cansado de perder
tudo o que ama por causa de sua força. Ele finalmente derrota God com um único soco, mas em vez de sentir um alívio ou satisfação, ele sente nada. Ele está completamente vazio por dentro. Ele percebe que não há mais nada para ele neste universo. Ele já derrotou o ser mais forte que existe e ainda assim ele continua ficando mais forte. Ele não tem mais nenhum propósito, nenhuma conexão com ninguém, nenhuma razão para continuar existindo. É neste momento que Saitama finalmente quebra. Ele decide que se não pode sentir nada, se não pode ter conexões significativas com ninguém, se não pode ter um propósito, então talvez seja melhor se nada existisse. Ele começa a destruir planetas, sistemas solares, galáxias inteiras apenas porque pode. Ele se torna o que todos temiam que ele se tornasse, o maior vilão que o universo já viu. Blast e sua equipe tentam detê-lo, mas são facilmente derrotados. Não há ninguém que possa parar Saitama agora. Ele é verdadeiramente o One Punch Man, o homem que pode destruir qualquer coisa com um único soco, incluindo o próprio universo. E assim, a teoria se torna realidade. Saitama, o herói que começou como uma paródia de super-heróis, se torna o maior vilão de todos os tempos. É uma conclusão sombria, mas uma que faz sentido dado o arco do personagem. Saitama sempre lutou com o vazio que vem com ser invencível, e sem Genos ou qualquer outra conexão para mantê-lo ancorado à sua humanidade, ele finalmente sucumbe a esse vazio. É uma história trágica, mas uma que o One poderia ter facilmente explorado se tivesse escolhido um caminho diferente para a história. Felizmente para nós e para o universo de One Punch Man, Saitama conseguiu voltar no tempo e salvar Genos, evitando esse futuro sombrio. Mas é interessante pensar no que poderia ter sido e como Saitama estava realmente a apenas alguns segundos de se tornar a maior ameaça que a humanidade já enfrentou. Isso mostra o quão importante Genos realmente é para Saitama, não apenas como um discípulo ou amigo, mas como uma âncora para a sua humanidade. Sem Genos, Saitama poderia facilmente ter se tornado o monstro que todos temiam que ele se tornasse. E é isso, exploramos hoje como Saitama, o herói mais forte de todos, esteve a segundos de se tornar a maior ameaça que o universo já viu. One Punch Man é uma obra que explora as consequências de um poder absoluto e como as conexões humanas são essenciais para manter nossa humanidade. Felizmente, a história seguiu um caminho diferente, mas é fascinante considerar as possibilidades alternativas. Obrigado por assistir, um abraço do Léo Bertolucci e até a próxima.